Stefan, scene one, take one, mark. Meu Deus! Abraço, abraço. Então, Mila, como você acha que a criação dos nossos pais influenciaram você nessa jornada da sua carreira? Bom, Alice, você lembra, né? Nossos pais, eles trabalhavam muito duro. Todo dia, fim de semana, no Natal, no Ano Novo, eles trabalhavam até muito tarde. Eles estavam tão ocupados que o jeito deles se mostrarem presentes é ligando pra gente sem parar, perguntando se a gente comeu, se a gente foi pra escola, se a gente fez a lição de casa. E mesmo não estando fisicamente juntos, a gente estava sempre sentindo a presença deles. E isso me mostrou que a ética de trabalho é muito importante, né? E que você precisa trabalhar duro pra chegar onde você quer. Eu acho que esse lado de empreendedor que eles têm mostra que às vezes a gente tem que ter sacrifício, que a gente tem que abrir a cabeça para vários caminhos diferentes em tempos diferentes. Por eles serem chineses e eu ter crescido no Brasil, eu trouxe bastante esse lado ocidental e o lado asiático. Então, uma mistura dos dois. Minha família, minha cultura realmente impactaram bastante o jeito que eu fundei a Milai e Clique Aí. Como veio essa ideia de ir para os Estados Unidos fazer mestrado, um lugar tão longe que você nem conhecia tanto assim? Durante a faculdade, tive a oportunidade de fazer um intercâmbio em Chicago, Illinois. E isso abriu muito minha mente para pensamentos diversos. E eu queria muito poder ter perspectivas diferentes. Então, acabei aplicando, fazendo GRE, TOEFL, todas as provas possíveis. E foi bem difícil, porque eu não tinha nenhuma referência, não tinha nenhuma ajuda muito específica para aplicar para essas coisas. No começo, eu queria aplicar para universidades mais garantidas, porque eu não acreditava no meu potencial. Não acreditava no que eu poderia fazer. E daí, uma história muito surreal. Você lembra que quando a gente foi no templo, minha mãe pegou um papelzinho. Esse papelzinho diz um pouco do seu futuro e tava falando: a sua filha deve aplicar para universidades mais difíceis de entrar. O céu é o limite. Então, minha mãe voltou para casa e falou: Mila, aplica pro top 10. E acabei entrando em Stanford, na Califórnia, no Vale do Silício, que hoje em dia é uma referência de tecnologia, inovação, empreendedorismo, e as Big Techs estão lá. Eu estudei economia internacional e estatística, então tudo que é relacionado a dados, modelagem e como também impactar isso no cenário mundial e global. Eu fiquei 3 anos em Stanford. Durante o período que eu fiquei lá, eu tava sempre pensando no que eu poderia fazer nos próximos 5 anos, 10 anos. E Big Data era um dos principais tópicos na época. E o mundo de finanças tem muitos dados. Então eu acabei indo para Nova York trabalhar com Big Data, estatística e finanças. Então, depois de ter me mudado para Nova York, fiquei lá 3 anos. E o que você acabou fazendo? Porque eu lembro que em uma época você quase voltou pro Brasil 10 anos atrás. Sim. É uma história louca também. Eu ia pedir demissão da minha empresa e eu tava procurando outras empresas pra poder trabalhar. Só que na época eu pensei em voltar porque tinha muitos anos que eu passei longe de você, na verdade. Oh. Aí pensei, qual é a pessoa que eu tenho mais saudades? A minha irmã. E eu queria voltar por causa disso. E você também tava começando a prestar pra faculdades, etc. Então talvez precisasse muito do meu apoio. Então, na semana que eu pedi demissão e voltar para o Brasil para te ver e me reencontrar com você, minha irmã querida, eu acabei recebendo uma proposta de trabalhar para a maior tech na época, né, que era o Meta, o Facebook. Falei para meus pais, né, olha, tem essa oportunidade, eu quero voltar, mas talvez seja um sinal que eu tenha que ficar mais alguns anos nos Estados Unidos e desbravar esse mundo de tecnologia. Eu lembro que até falando pra você, então, irmã, eu não vou poder mais voltar, mas parte do meu coração sempre foi olhando pra casa e olhando pra minha carreira. E eu sei que sempre tem os momentos certos pra você escolher um ou outro. Em um mundo que é muito internacional, é difícil ter os dois. Então, naquela época, acabei decidindo ficar mais alguns anos nos Estados Unidos. E quando você mudou pro Meta, você realmente foi numa hora muito certa, né? O Facebook, na época, estava sendo uma das principais redes sociais existentes no mundo. Eles tinham bilhões, milhões de dados. Quando eu entrei no Meta, éramos os primeiros a casar a arte e a ciência e trazer dados e quantitativo no mundo de arte e da subjetividade, que é o marketing. Então, isso é um grande diferencial, porque imagina um mundo em que você só se baseia nas suas decisões em coisas subjetivas. A gente foi um dos primeiros a trazer dados, número e IA para algo
algo que é artístico. Então a gente era uma startup dentro de uma startup. O meu time no Facebook de Marketing Science cresceu de 2 pessoas para 5.000 pessoas em 2 anos. E isso foi extraordinário, que mostrou para a liderança do Facebook que nosso time é muito importante, para não só agregar monetariamente para eles, porque nosso departamento representava 99% da renda, mas também a gente era um dos primeiros pilares a conectar o mundo de negócios do mundo inteiro, global, com anúncios. E isso criou o Meta que ele é hoje. E depois de ir para tantos lugares, no final você acabou voltando pro Brasil, né? Como que foi essa decisão? Por que voltar ao Brasil? Todas as decisões são predições baseado na coleta de dados ao meu redor. Eu voltei dos Estados Unidos para o Brasil, porque eu acho que o Brasil tem muitas oportunidades de aplicar IA, então abri 2 startups, a Milai e a ClickAI, que são 2 empresas sisters, né? A Milai, que é mais relacionado a ajudar empresas por meio de consultoria a melhorar os anúncios e otimizar o tráfego pago das empresas, e o ClickAI é um software que ajuda a melhorar os vídeos e os anúncios de anunciantes do mundo inteiro por meio de sugestões de melhoria. A missão da Milai é democratizar o marketing de redes sociais aqui no Brasil e no mundo afora. Porque redes sociais é um black box. É uma caixa preta que tem um algoritmo, tem muitas coisas que as pessoas não sabem e as boas práticas são realmente muito difíceis para as pessoas entenderem. Então, a Milai tem essa visão de querer ajudar o máximo de empresas possíveis a melhorarem o marketing deles por meio dessa abertura da caixa preta. Quando eu voltei para o Brasil, eu ajudei muito a empresa Nossos Pais. Eles têm uma loja de varejo e também atacado, então é uma indústria muito difícil e também eles estão mais velhos, então o mundo digital é muito complicado para eles entenderem. Mas em menos de 3 meses a gente conseguiu ajudar a criar anúncios que realmente funcionam e duplicamos a receita e o faturamento deles. Uma das coisas que a gente tem mais orgulho é que a Milai tem uma estatística muito boa com as nossas empresas. 97% das empresas que trabalharam com a gente teve um grande aumento de vendas, 98% teve diminuição de custo por conversão e 100% deles tiveram aumento de seguidores e melhoria em marca. Isso foi muito importante porque não só comprovou que realmente existe um método para melhorar suas vendas, mas também me inspirou a poder ajudar outras empresas. Então eu tô muito motivada para ajudar o máximo de empresas aqui no Brasil. Bom, a Milai é para ajudar um grupo específico de clientes profundamente, mas eu sou uma pessoa só. Então, o Click surgiu para escalar a Mila em várias partes do Brasil inteiro. Então, é um software feito por IA e também bastante experiência de dados, em que a gente une para ajudar anunciantes do Brasil inteiro e do mundo afora a melhorar os seus vídeos. O ClickAI também ajudou bastante a reduzir o custo por conversão, aumentou a efetividade dos vídeos, então um vídeo que vendia X agora vende 2x, e a gente também conseguiu melhorar as boas práticas das agências e também dos times internos a sempre fazer criativos que o algoritmo gosta. E para as pessoas que estão interessadas ou querem trabalhar aqui, como que é trabalhar na Milai? A experiência da Milai é muito diferente de outras empresas. Primeiramente, a gente é um time pequeno, enxuto, que realmente valoriza essa aproximação comigo. Eu mentoro, eu ajudo cada um dos funcionários de uma forma muito profunda. Então eu sei tudo sobre a carreira deles, onde eles querem chegar, que é muito raro isso ter em outras empresas em que você tem face a face com seu próprio CEO quase todo dia. Além disso, tem uma pessoa que realmente quer aprender, tudo bem se eu errar, não ter ego sobre isso. Para trabalhar na Milai, você precisa ter bastante resiliência, porque é uma startup que tá todo dia sendo inovador, todo dia testando coisas novas. A gente tem várias ferramentas de IA é novo. Então, se você tem medo de errar, se você não tem resiliência, esse lugar não é para você. Então, os 3 pilares da Milai são comprometimento, commitment, bravery, que é coragem, e terceiro, excelência, excellence. Comprometimento significa você ser comprometido consigo mesmo em seguir uma carreira que realmente te traga felicidade e crescimento, mas também comprometimento com seus clientes e com a empresa. Segundo, bravery, coragem de explorar, coragem de inovar, coragem de errar e depois acertar. A gente realmente motiva as pessoas e enfatiza isso no nosso dia a dia, aprender e consertar. E terceiro, que é excelência, excellence, é muito importante que as pessoas tenham uma visão de querer melhorar todo dia. Ontem eu fiz isso, hoje eu quero fazer melhor. E nessa entrevista, a gente falou muito sobre o passado, né? Mas queria saber um pouco sobre o futuro. Então, o futuro da Milai é global. A gente tá abrindo uma empresa nos Estados Unidos, na Ásia e na América Latina. Então, são 3 locais que representam quem eu sou culturalmente. Estados Unidos, China, Brasil.
Agora a gente está focando bastante na área de educação, porque a gente teve bastante demanda de pessoas que querem aprender como é que é a metodologia da Milai. E a Milai Eduque, que é uma plataforma de educação com várias aulas e vídeos pré-gravados para você fazer no seu tempo, ele te ensina a metodologia da Milai. Então, se você é um cara de tráfego pago, se você é um estudante de marketing, se você é uma empresa que está procurando educar o seu time e a sua agência, a Milai Eduque é a plataforma para você. O futuro da Milai Eduque e Clique Aí é juntar a tecnologia, como a IA, com o lado humano, emocional. Então, o casamento dos dois é o futuro da nossa empresa. Bem, depois dessa entrevista, eu queria te falar que você é uma inspiração pra mim e eu estou muito orgulhosa de você. E eu não tô falando isso só porque sou sua irmã, ok? Ah, obrigada. Primeiramente, eu não esperava que você ia fazer essa entrevista. E, assim, no futuro ainda tem muita coisa pra construir, né? Eu não diria que seria um sucesso, e sim, eu ainda tô construindo a minha trajetória.